Sejam bem-vindos à Casa de Santa Maria, em Cascais, onde hoje vamos ter uma conversa sobre a história do turismo e a história do desporto em Cascais, contando com a preciosa colaboração da doutora Cristina Carvalho, docente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e profunda especialista nestas temáticas. Até fico preocupada. Quero agradecer-te muitíssimo estares connosco hoje, aqui, nesta semana em que nós estamos a comemorar os 656 anos de Cascais e em que tivemos a oportunidade de falar de temas que pensamos que são do interesse de todas as pessoas que nos estão a ouvir, Cristina. E eu tenho que agradecer, obviamente, o convite que sempre me apraz, não só à Câmara de Cascais, mas também ao Dr. João Miguel Henriques. Tenho que felicitar o município por mais uma data tão cativante, porque a partir dos 600 já se torna extra digno, é realmente admirável a importância da imagem, a importância deste concelho, a vivacidade destes municípios, portanto, parabéns por mais uma velinha que se sopra numa longa história, numa longa identidade, e aqui neste cenário maravilhoso em que nós estamos, e tendo em conta que o nosso tema de hoje tem a ver com turismo e desporto, eu vou imediatamente pensar no mar, nas regatas e pegando numa das edições da Câmara de Cascais, é maravilhoso voltar à transição do século XIX para o século XX, onde, por exemplo, temos esta descrição de que o burgo debruçado sobre o oceano foi-se convertendo ao longo do século XX num local onde a aristocracia, turistas e residentes ilustres deram, em cada precioso momento, um bilhete postal específico, a notícia mundana, tendo como pano de fundo as belas casas do veraneio, os hotéis seletos e seletivos, os jardins românticos, enfim, a Costa Azul à nossa medida, internacional quanto baste. E eu sei que, João, tu podes falar-nos um pouco mais sobre este assunto e este período histórico. É um assunto complexo, porque para nós percebermos como Cascais se transformou na rainha das praias portuguesas e na capital do lazer em Portugal, durante o período do ano consagrado aos banhos de mar, há que recuar ligeiramente e perceber que houve vários fatores que contribuíram para esta ascensão de Cascais. Eu diria que 2, talvez 3 fatores. O primeiro é, sem dúvida, os banhos de mar, o segundo será a regeneração e o terceiro a presença da família real portuguesa. Em relação aos banhos de mar, importa dizer que numa primeira fase os banhos são praticados por receita médica, a horas pouco aconselháveis, só para os mais corajosos. No entanto, a necessidade de sociabilização, de exposição e a facilidade que a praia enquanto espaço democratizante dá a toda a gente que pode aí ver e ser vista de forma mais fácil, vão transformar a praia não só num local de cura, mas sobretudo num local de social, de ostentação, até preferencialmente. Depois temos de pensar na regeneração, que é um movimento nacional, um movimento que teve repercussões em todas as cidades e vilas de Portugal. Cascais não foi exceção, sobretudo porque será neste período que nós vamos assistir à reconstrução da rede viária de Cascais. Isso é muito importante. A estrada que ligava Cascais a Oeiras e daí até Lisboa foi restaurada em 1864 e a estrada que ligava Cascais a Sintra em 1868. E sobretudo essa foi fundamental. Exato, é que porque foi por essa estrada, em setembro de 1867, que a rainha Dona Maria Pia, que era uma rainha chiquíssima, não é? Quem quer rainhas pagas, como ela diria, decidiu vir a Cascais para fazer uso dos banhos de mar. Tens aqui então a junção dos 3 fatores, exatamente, a regeneração, a estrada, a intenção, o banho de mar e a família real a chegar aqui. A partir de 1870, esta presença da família real vai consolidar-se quando se transforma a casa do governador da Cidadela num despretensioso Palácio Real, o Paço Real de Cascais, que será o local onde a Rainha Dona Maria Pia, mas também o Rei Dom Luís, que estava fadado para ser marinheiro, não para ser rei, se vão instalar e, naturalmente, com ele também os seus filhos, os infantes Dom Carlos, depois Rei Dom Carlos e o infante Dom Afonso. Com eles veio toda a corte, que teve muita dificuldade em instalar-se aqui em Cascais, como devem imaginar. Cascais era uma vila pobre, aliás, durante muitos
anos, durante muitas décadas, se disse a Cascais uma vez para nunca mais. E, portanto, houve que proceder a uma adaptação de Cascais para poder receber estas pessoas, que eram pessoas que estavam habituadas ao conforto, algumas ao luxo da cidade, e, portanto, Cascais vai adaptar as casas que tinha, assistir à construção de novas casas, e de que é exemplo esta maravilhosa Espaço casa, não é? fantástico, A Casa de exatamente. Santa Maria, onde estamos neste momento, construída em 1902, depois com sucessivas obras de adaptação, mas também criar espaços de sociabilização. E é então que aparecem os primeiros parques, ou jardins, de que é exemplo, por exemplo, o Jardim Visconde da Luz, que foi inaugurado em 1867, mas também os primeiros teatros, de que é exemplo o Teatro Gil Vicente, inaugurado em 1869, e os primeiros passeios, que são as passarelas da elegância a banhos em Cascais, como o Passeio Maria Pia, aqui ao lado, inaugurado em 1890. E depois, claro está, os primeiros casinos, os primeiros clubes e os primeiros hotéis, que não teriam o conforto dos hotéis atuais, mas que tentavam... Estavam bem potenciados para esta clientela habituada ao conforto internacional. Exatamente. Claro. E nos casos em que não era possível receber estas pessoas, apostavam noutras regalias, nomeadamente em refeições bastante fartas. Portanto, há aqui várias estratégias depois de cativar os público, vários públicos claro, que aqui chegavam. Tudo isto para chegar às regatas, porque de facto é exatamente este ambiente e toda esta modernização que também se reflete ao nível da rede viária, ao nível da iluminação pública, primeiro petróleo, depois a gás, depois a eletricidade, que vai criar um ambiente ideal para estas pessoas que tinham muito tempo e muito dinheiro se dedicarem também a uma outra nova moda, que é a moda do desporto. E sem entrar noutros desportos, porque certamente podemos falar mais com calma depois ao longo da nossa conversa, as regatas de remo e de vela. A primeira regata de que temos conhecimento em Cascais, regata de vela, remonta a 1871. Depois temos uma série de regatas importantíssimas para a história da vela em Portugal. A primeira Corinthian Race em 1891, a primeira regata internacional em 1898, a primeira regata oceânica em 1902, Exatamente. A primeira regata motorizada já depois da República. Portanto, uma série de primeiras vezes, que significa que havia gente com muito tempo, com muito dinheiro, porque nem todos podem fazer vela, não é? Não é como hoje, em que as pessoas têm hipótese de aceder às embarcações que as próprias associações, como o Clube Naval de Cascais, fornecem. Portanto, era preciso ter muito capital para se dedicarem a esta atividade, mas pronto, basicamente sobre a vela é isto que te posso dizer. E é neste contexto que nós temos, alguns anos depois da Maria Pia, não é? O seu filho a ascender ao trono, Dom Carlos I, e a ligação muito intensa ao Sporting Clube Parada, ao Sporting Clube de Cascais, como também costuma ser conhecido, e eu sei que tu escreveste sobre isso. Sim, temos feito algumas investigações também sobre o Sporting Clube Cascais, onde hoje funciona o Museu do Mar Rei Dom Carlos, outro equipamento do bairro dos museus, sim, exato, e o Sporting Clube Cascais era o local dos elegantes em Cascais. Aliás, Ramalho Ortigão escreve muito sobre o Sporting Clube de Cascais, dizendo, eu já não me recordo, que basicamente a parada é para Cascais como o brasão no dedo do aristocrata. Portanto, é o local onde acontecem também uma série de experiências inovadoras, nomeadamente ao nível do ténis. A primeira partida de ténis é jogada na Parada, em 1882, e também o primeiro jogo de futebol, em 1888. Portanto, estamos aqui na presença de um local que é uma imagem de marca. E o que é fantástico é que, agora fazendo um salto entre o ontem e o hoje, entre os temas desta nossa conversa, anteriormente poderíamos pensar na Parada como uma área de lazer e uma área, e lá está, de desporto, num contexto social, de protocolo também, não é? Atualmente pensamos numa área muito mais democrática, mas muito mais associada à cultura e ao turismo, pela existência quer do Museu do Mar no antigo Sporting Clube de Cascais, na sede, mas também à Casa das Histórias Paulo Arrego. E depois lá está, acabámos de falar de mais um desporto, nos antigos espaços onde havia diferentes tipologias de campos,
onde temos exatamente uma placa de cimento onde está redigida a tal referência a 1888 e ao primeiro jogo de futebol em Cascais. Queres falar alguma coisa sobre este interessantíssimo jogo? Pois, sobre este jogo... É maravilhoso olhar para esta fotografia, não é? Exato, é gloriosa. Temos aqui a fina flor da Sociedade de Lisboa e Tabanhos em Cascais, todos eles são figuras da nobreza, entre eles está naturalmente Guilherme Pinto Basto, o fundador do desporto em Portugal. Sobre este jogo, sabemos apenas que ele ocorreu num domingo de outubro de 1888 e que parte substancial do tempo foi utilizada a retirar as pedras do campo para que esta equipa que não tinha os uniformes devidos se pudesse defrontar. Eu trazia aqui uma brincadeira, Cristina, de uma citação engraçadíssima, porque nós hoje imaginamos os jogos de futebol nos estádios e os nossos relatos de futebol são desportivos, técnicos, não é? Imaginamos, basicamente, quando pensamos em futebol, imaginamos em jornais desportivos, como a Bola ou Record. Agora, vou-vos ler, na verdade, a descrição do jornal Diário de Ilustrado, de 30 de outubro de 1893, sobre um jogo de futebol, já não em Cascais, mas no Monte Estoril. Porquê? Porque a presença de todas estas reais figuras e destas pessoas que encontraram em Cascais o tal espaço para ver e ser vista, e que muito beneficiaram a partir de 1889 da construção do ramal ferroviário, permitiram o desenvolvimento de todo o litoral de Cascais, claro, e o nascer de localidades como, por exemplo, o Monte Estoril. E mais tarde o Estoril. Exatamente, claro, de que falaremos depois. Olha só para esta descrição, ouve só. Na partida de futebol que se realizou ontem no Monte Estoril, esteve Sua Majestade El Rei, Dom Carlos, desde o começo. El Rei foi de carruagem, mas apiou-se, seguindo com interesse todas as peripécias da partida. Sua Majestade a Rainha chegou a meio do jogo a cavalo, sendo acompanhado pelo Sr. Conde de Sabugosa. Sua Majestade trajava uma elegante amazona cinzenta e chapéu de coco baixo. Toda a elegante sociedade que se encontra a banhos em Cascais e no Estoril deu ontem rendezvous à beira do recinto que fora destinado para o Lago do Estoril. Realizava-se ali um match de futebol entre os sócios da Parada de Cascais e os sócios do Real Ginásio Clube, como damos notas no Sport. Em redor dessa baixa, a enorme quantidade de senhoras e uma fila de carruagens, ciclistas e cavaleiros, e em baixo os rapazes jogando, davam um tom verdadeiramente elegante a essa deliciosa paisagem do Monte Estoril. Portanto, isto é um mix entre a caras e a bola. E a flash e a bola e o recorde, exatamente. Temos uma descrição deliciosa. Isto hoje seria impossível fazer-se em qual... Pronto, ou se fazia num sítio, ou se fazia no outro. Exatamente, não havia cá possibilidade de encontros. Desculpa, não resisti a ler-vos esta citação porque eu acho que ela é deliciosa. Por outro lado, demonstra também aqui, pelos inglesismos, esta ligação aos sportsmen e estes ideais que foram trazidos de Inglaterra por Guilherme Pinto Basto. Fazia parte da educação de um cavalheiro. A questão do desporto, sobretudo pela competição, pelo fair play, pelo mundo social e político e económico que acabava por ser replicado durante um jogo, que é extremamente interessante. Acabaste de falar exatamente ali da zona dos Estoris, e hoje falar em futebol em Cascais é essencialmente pensar no grupo desportivo Estoril Praia, e aqui eu deixo um parabéns de aniversário algo atrasado, porque celebrou em maio mais um ano de vida. E, sobretudo, também poderemos falar, quando eu penso em futebol, leva-me também a Carcavelos, à Quinta dos Ingleses, onde há muitos anos atrás estava eu a fazer investigação exatamente para as minhas aulas. Achei maravilhoso encontrar uma fotografia muito similar a esta que nós mostramos do primeiro encontro dos Pinto Basto, fotografia muito similar, onde os ingleses, sim, porque eram ingleses, estavam identificados os nomes dos senhores, era uma equipa inglesa, em Carcavelos, também. E a bola dizia unbeaten, porque eles eram tão exímios neste desporto, comparativamente à realidade em Portugal, que acabavam exatamente por orgulhosamente demonstrar a sua invencibilidade. Mas sabes que é giro, porque atualmente nós não pensamos em Carcavelos ligado exatamente a futebol, mas sim ao surf. E se fizermos um saltinho até Parede, porque a estação, acabaste de falar do ramal ferroviário, é logo a estação seguinte, eu penso na tradição de hóquei. E por outro lado, falando isto no desporto, mas depois quando pensamos em turismo, para mim Parede, que é aquela localidade que historicamente começou por estar dividida em, desculpem o termo, Parede Norte, Parede Sul, não é? Sim. Em que a parede associada à praia, à prática da profilaxia pelas condições do microclima, pelas praias de areias e de algas, onde o iodo sempre foi tão fundamental,
fez exatamente com que na transição do século XIX para o século XX, o turismo interno, nomeadamente quem vinha de Lisboa, médicos, pacientes e as famílias, ali ficassem algumas temporadas na busca de curas diferentes, sobretudo no que tocava à tísica, para as altas classes sociais, à tuberculose para as classes menos favorecidas. E isto leva-me até a deixar uma sugestão aos senhores munícipes que nos estão a acompanhar, de fazer uma visita ao Hospital de Santana, ao antigo Sanatório de Santana, que é uma joia, uma obra-prima da arte nova, exatamente, no que toca a um sanatório marítimo em Portugal. E quando eu penso exatamente neste sanatório, que é fabuloso no seu interior, nós de fora já achamos uma construção admirável, mas o interior merece mesmo uma belíssima visita guiada. Posso-vos dizer que me leva também ao cinema, que foi um dos temas já debatido nesta conversa, porque temos referências, não sei se já viram Comboio Noturno para Lisboa, fica a sugestão com o Jeremy Irons, onde certas cenas lá foram, enfim, gravadas, não é? São locais fantásticos, é uma joia da arquitetura, mas também é uma joia da ciência, efetivamente, porque obedece a todos os pressupostos científicos da época. Já agora, Cristina, o nosso alinhamento vai ser completamente quebrado, como nós já sabíamos que ia ser. Valeria a pena, ainda voltando aos ingleses, dizer que a presença dos ingleses em Carcavelos se deve à instalação de uma companhia responsável pela exploração do cabo submarino, que trouxe também todos esses ideais. Novos desportos também, não é? O cricket, o ténis. Exatamente. Havia campos específicos para... Aliás, o primeiro campo de futebol do concelho de Cascais foi montado em Carcavelos, não há dúvida nenhuma, ainda que nessa altura Carcavelos não fizesse parte do concelho de Cascais. Pois, isso é outra questão. Exato. Ficará para um outro programa. Só no final do século XIX é que Carcavelos regressa de facto definitivamente ao domínio ao território de Cascais. Sobre os ingleses, importa dizer, porque estamos aqui nesta casa também, que esta casa foi visitada por ingleses ilustres, os duques de Windsor. Aliás, aqui na casa de Santa Maria, como a Cristina já avançou, uma joia da arquitetura de veraneio, em Cascais, que é eclética, não há dúvida, tanto temos aqueles telhados em V preparados para a muita neve que fazem Cascais todos os anos, como temos esta casa portuguesa idealizada por Raulino, de 1902, depois com alterações em 14 e em 17, se não me falha a memória, e que cristaliza toda uma evolução em função do território, não é? Se adapta a este local maravilhoso, a Praia de Santa Marta, que temos aqui atrás de nós. Esta casa foi depois comprada pela família Espírito Santo, e por aqui passaram nomes tão ilustres como o Humberto II de Itália, os Condes de Barcelona, os Windsor, a Grande Duquesa do Luxemburgo, portanto, todas as famílias reais que passaram por Cascais durante a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um local de eleição que hoje está aberto ao público, está aqui bem inserido no perímetro do bairro dos museus e que nós aconselhamos a visitar porque é de facto maravilhoso, razão pela qual pedimos para ter esta conversa de luxo. Aliás, não é? É uma visita que se faz, local, se me permites interromper, é uma visita que se faz ao longo de todo o ano e acreditem, sobretudo num dia maravilhoso como o de hoje, dá vontade aqui ficar a viver. Eu tenho a impressão que há muita gente que vai pensar duas vezes se realmente volta para casa ou não. Mas, falando em arquitetura de veraneio, e fica também mais uma sugestão no que toca ao âmbito do turismo, a rota da arquitetura de veraneio, tal como outras rotas que a Câmara de Cascais tem vindo a criar, esta, no que toca às casas ilustres da transição do século XIX para o século XX, com influências não só centro-europeias, mas também de gosto um pouco mais mediterrâneo. A Casa Minhoto, ela própria, uma inspiração nacional, não é? Acaba por ter várias possibilidades em Cascais, fica mais uma sugestão, sobretudo para quem tem pequeninos, porque é um roteiro que se faz muito bem com as famílias. Estas rotas, Cristina, desculpe interromper, estão disponíveis online em Cascais Cultura. Exatamente. Para além desta de veraneio, temos uma rota dos escritores em Cascais, das árvores em Cascais, do cinema e do teatro em Cascais. E aposto que tens mais qualquer uma na manga, porque em breve deve surgir outra. É fantástico o vosso dinamismo. Estamos sempre a preparar. Temos uma também só sobre arquitetura de veraneio no Monte Estoril, que também aconselhamos. E estas rotas têm uma possibilidade. As pessoas podem descarregar no telemóvel, imprimir se quiserem e fazê-la a seu gosto. Não têm de passar pelos pontos todos, passam apenas pelas casas ou pelos locais que consideram mais relevantes. É claro que eu, enquanto guia intérprete, sugiro que contratem o acompanhamento personalizado
de uma guia intérprete Certo. e façam algo muito mais aprofundado, mas para a primeira visita a rota de veraneio já está muito completa, é um facto. E isto leva-me de repente a lembrar numa das casas que eu acho extremamente cativantes, exatamente pela sua localização, que nos leva ao Castelo de Cascais, que é a Casa dos Montreal. Sim. A casa da família Montreal, do Conde de Montreal, que para mim não só tem esta ligação ao antigo Castelo de Cascais, à importância dos Montreal, grandes patronos até da sociedade desfavorecida de Cascais, e que devia ser do maior conhecimento dos munícipes, não é? Porque Cascais é uma localidade de grandes contrastes. Nós hoje estamos a falar de algo extremamente cativante, mas qualquer território tem necessidade também da sustentabilidade, e falar em turismo há sempre uma grande preocupação no planeamento turístico para a sustentabilidade do destino. Mas voltando aos Montreal, sabes que eu fiz uma investigação sobre os anos 30 e eu gosto imenso de automobilismo e de Fórmula 1, e agora gostava de falar um bocadinho disso, porque o Jorge Montreal, o filho do Conde de Montreal, não só era grande fã de motociclismo, mas sobretudo de automobilismo. Falar em automobilismo a mim leva-me aos anos 30 e sobretudo da investigação que eu fiz, das coisas mais interessantes que ao longo das diferentes modalidades eu fui encontrando. Eu achei extremamente interessante quando há uma atividade em 1935 e, por exemplo, era uma atividade, pensar em carros era pensar no universo feminino também, porque era uma das novas ligações à liberdade QB das senhoras, e a vencedora de um dos concursos de elegância foi a Madame Cordier. E das notícias mais deliciosas que eu encontrei exatamente no jornal, falava que a senhora venceu ao volante de um Buick, mas que o vestido da senhora, a elegância, chegava ao ponto do vestido verde da senhora ser exatamente da mesma matriz do veículo. Há aspectos maravilhosos quando nós... Completamente. Quando nós pensamos nesses aspectos ao longo da história, como realmente há semelhanças e ao mesmo tempo diferenças de diferentes perspectivas, é muito curioso. E depois eu gosto muito também da atividade de 1937, que foi o Circuito Internacional do Estoril. Finalmente o Estoril ganhou relevo em 37 com este Circuito Internacional. Porquê? Porque nós tivemos vários pilotos estrangeiros, nomeadamente o brasileiro Benedito Lopes, o inglês Heikki Racing, o português o Vasco Sameiro, que toda a gente conhece, não é? Ou pelo menos tem uma noção. Jorge Montreal, o filho do Conde de Montreal, mas o vencedor seria, estão preparados, Manuel de Oliveira, aquele cineasta que faleceu já na casa dos 100 anos e que nós pensávamos que iria ser eterno, porque é admirável chegar com aquela vivacidade e ultrapassar os 100. Em 1937 ele vence o primeiro Circuito Internacional do Estoril. É extremamente cativante pensar nisto. Porquê? Porque hoje, quando pensamos em automobilismo no Estoril, pensamos na Fórmula 1. E sabes que é interessante, porque eu, enquanto trabalhei como guia intérprete, tive uma experiência muito curiosa em 2 anos consecutivos, com ingleses e com franceses. Os ingleses encontravam-se, gente obviamente com uma capacidade financeira muito admirável, a cada 15 dias, seguindo o calendário das corridas, eles encontravam-se pelo planeta. E naquele fim de semana de setembro, o planeta estava todo com as câmaras ligadas na Fórmula 1 do Estoril. Foi muito interessante. Depois, no ano a seguir, eu trabalhei com franceses, o chamado Private, porque no fundo era um minibus com, já não me lembro se eram 3 casais ou se eram 4, sei que era um grupo pequeno, e achei delicioso porque eles vinham apoiar um canadiano da parte francófona, o Jacques Villeneuve, mas achei delicioso, um dos senhores aproximou-se de mim e disse-me: trago o capacete do Pedro Lamy. E eu, olha que simpático, sim, o carro dele não é muito bom, mas olha que ele é um grande piloto, faço forças para que termine a corrida. O que foi muito interessante nesta relação de guia que representa no fundo o destino, não é? E do visitante que vem para um objetivo muito específico, mas depois que acaba por ganhar um contacto humanizado da identidade local, que já me estava a fazer perguntas depois, quando acabou, obviamente, o circuito. Vamos voltar para o ano, o que é que aconselha, etc. Aliás, um dos aspectos interessantíssimos, sempre que acabava a Fórmula 1, que ia treinos ao sábado, a competição ao domingo, era exatamente os engarrafamentos, que é uma chatice medonha, mas que nós, enquanto guias, acabávamos sempre por aproveitar e publicitar não só a belíssima Serra de Sintra com os seus diferentes atributos, mas também Cascais, Estoril, antes de rumarmos a Lisboa. E isto leva-me também para, obviamente não serei a única a pensar em Estoril,
86, a Ayrton Senna, Sim. Fórmula 1, mas também voltar ao projeto Estoril e ao desporto no Estoril, não é? Às origens do Estoril, não é? Que tu tão bem estudaste, aliás, as nossas dissertações de doutoramento são siamesas, eu diria, não é? Portanto, elas juntam-se, estudei um período anterior, tu estudaste um período mais dos anos 20, 30, 40, 50. De facto, o Estoril, um projeto apresentado em 1913 por Augusto Carreira de Sousa e Fausto Figueiredo, o glorioso Estoril, estação marítima, climatérica, termal e esportiva, que hoje está aqui bem defendido por Fausto Figueiredo, não é? A guardar aquele território que ele urbanizou. Um projeto que tem vários erros de casting. Portanto, o primeiro erro, quer dizer, o erro de casting porque não sabiam o que ia acontecer a seguir. Atenção, mas uma essa bola é de a cristal, verdade, realmente era. houve uma série de contratempos. Fausto Figueiredo gostaria de ter tido uma maga a segui-lo, certamente, se pudesse, mas o projeto é apresentado 13, final 13, início de 14, início da Primeira Guerra Mundial, o arquiteto é francês, regressa ao seu país de origem, os capitais também são franceses e belgas, não há a possibilidade de serem devidamente aplicados ou concretizar-se o projeto como se pretendia. Em 16 é então colocada a primeira pedra do Casino de Estoril. Portugal entra também oficialmente no conflito, portanto há aqui uma série de problemas. Fausto Figueiredo vai conseguir inaugurar as novas termas do Estoril em 1918. Importa recordar que até então o Estoril fora conhecido pela sua praia, a Praia de Tamariz, mas sobretudo pelas suas termas, que estavam instaladas ali na zona do pátio e do Parque do Viana, e eu acho basicamente que o Estoril só se concretiza a partir de 1926, 26 com a eletrificação do ramal ferroviário e 27 com a criação da zona de jogo permanente. Isso permitirá depois alavancar aquilo que tu sabes melhor do que eu e que falarás em seguida, todos os projetos que ali estavam, para além do projeto de urbanização do Parque Estoril, a inauguração do Hotel do Parque em 1929, a inauguração do Hotel Palácio, do Palace Hotel, em 1930 e depois a inauguração do Casino de Estoril em 1931, claro, rematado com este términos do Sudexpress que traz todas estas fina pessoas flor do centro da de quem Europa. tu vais falar de certeza agora. Claro. Mas sobretudo deixa-me voltar um bocadinho atrás, Certo. porque logo em 1929, e voltando atrás ao projeto original, um dos aspectos fundamentais a considerar no projeto de Fausto Figueiredo não só era a questão do jogo, Certo. mas sobretudo o golfe para os ingleses. Claro. Um dos primeiros campos de golfe a nível nacional surgiu exatamente aqui no Estoril. Eram os clientes ou o nicho de mercado, usando termos de turismo, mais importante desta nossa linha. Porquê? Porque já no Monte Estoril, desde finais do século XIX, que havia, voltando ao discurso médico, diferentes nomes importantes, como o Dr. Daniel Delgado, que em Paris e Londres, sobretudo, em diferentes conferências, advogavam este microclima maravilhoso que nós aqui temos, com as influências ainda da corrente quente do Golfo do México, protegido dos ventos de norte pela Serra de Sintra, pela proximidade do oceano, pelas horas de luz solar, etc, etc. Foi ele o criador da expressão Riviera de Portugal. Exatamente. Sim. Portanto, acabou por ser muito interessante constatar que em 1929 foi inaugurado um dos primeiros campos de golfe e que durante muito tempo o golfe teve sem dúvida associado não só aos ingleses, mas a vários estrangeiros que por aqui passavam por qualquer altura do ano, porque o golfe é uma atividade que permite prática anual, e hoje pensarmos no eixo Estoril-Cascais, porque vários são os campos disponíveis, é curioso notar que o nicho de mercado mais importante acabam por ser os nórdicos, que nos meses de inverno acabam por deslocar-se e por ficar aqui em estabelecimentos hoteleiros tão agradáveis, neste troço território. Mas é assim, estamos aqui a fazer uma viagem tão grande e às vezes não é preciso ir tão longe, porque temos aqui bem, ou não longe de nós, o hipódromo Manuel Pessoa. E podes dar algumas informações sobre isso. Há bocado falámos de regatas, falámos de velas, mas Cascais é a meca para a maior parte dos desportos em Portugal. Até recentemente descobri que um dos primeiros jogos de basquete foram jogados no concelho de Cascais. Não sabia. Foi uma leitura que ainda não confirmei, mas achei muito interessante. Mas a vela, aliás, o remo, a natação, o polo aquático, o futebol, o ténis desde 1882, o golfe também desde 1929, por aquilo que nos estás a dizer também, mas também o hipismo. O hipismo é uma prática ancestral, não é? Mas que nos anos 30, mercê do esforço de Manuel Pessoa e da Sociedade de Propaganda de Cascais, vem a conquistar mais adeptos e as devidas condições para ser praticada, razão pela qual o
primeiro concurso hípico em 1937 foi absolutamente marcante. Ainda hoje o hipódromo continua a receber algumas das mais importantes provas da modalidade e também a receber importantes eventos adicionais, como o EDP Cool Jazz, por exemplo, e muitas outras coisas que ali vão acontecendo. Portanto, sem dúvida que o hipódromo hoje em dia é um centro cultural, praticamente. Não, e nessa não é? senda é curioso porque com esta situação sanitária em curso levou a um outro tipo de evento, se me permitem, eu não quero ofender a sensibilidade religiosa, mas exatamente por não haver a possibilidade do culto ser praticado em espaço fechado, não longe da belíssima matriz de Cascais, a qual eu aconselho também uma visita. Temos... Está na rota do bairro dos Museus. Exatamente. Portanto, acabou por ser um espaço que permitiu a continuidade da devoção de cada crente, mas num ambiente sanitariamente respeitável, em espaço aberto. Exato. E voltando um bocadinho à parada, ainda não falámos um bocadinho mais do ténis, acho que era importante. Sim. O primeiro desafio, eu acho que o ténis se jogou pela primeira vez em Carcavelos. É bem provável. Os devem ter jogado. Exatamente. Mas o primeiro desafio entre os portugueses aconteceu também graças ao esforço de Guilherme Pinto Basto em Cascais em 1882. Os campeonatos internacionais de Portugal começam em Cascais, no Sporting Clube Cascais a partir de 1901, se não me falha a memória. E o rei Dom Carlos é inclusivamente um dos primeiros campeões. Nós temos algumas fotografias do rei Dom Carlos a jogar ténis. O seu belíssimo em Cascais, uniforme. Exatamente, apesar do seu muito peso, e tivemos a sorte de poder adquirir também, a Câmara Municipal de Cascais poder adquirir a sua raquete, que está em exibição no Museu da Vila, outro espaço que nós também aconselhamos, sem dúvida. Porque tem ali algumas peças absolutamente extraordinárias no panorama mundial, sobretudo no que diz respeito à arqueologia, e fundamentais para nós percebermos a evolução da nossa terra e das nossas gentes ao longo dos séculos. Dizer só isto para aproveitar um pouco de informação que não desenvolvemos muito. Cascais não é só uma terra de turismo. E não o foi durante gerações. Cascais é, antes de mais, uma terra de saloios, com muito orgulho. É uma terra de agricultores, é uma terra de canteiros e uma terra de pescadores. E essa homenagem está a ser feita também no Museu da Vila, porque nós não esquecemos, bem pelo contrário, queremos honrar as nossas raízes. Claro. Estamos cá para o fazer. E é da soma de todas estas pessoas que nós temos um Cascais cosmopolita, multifacetado, plural. Exatamente. Portanto, não perder isto, porque eu acho que é importante nós não nos esquecemos das nossas raízes, e também vale a pena dizer que uma das rotas que está disponível online, voltando a falar das rotas, é a Rota de Tires, que tem também maravilhosos exemplares de arquitetura vernácula, que vale a pena conhecer. Estamos neste momento a concluir, então faço aqui o anúncio, a Rota de Manique de Baixo também, que tem também exemplares maravilhosos. Bem cativantes. E às vezes passamos pelas coisas e não damos a atenção devida. Fica a sugestão de que cada vez mais conheçam o local onde vivem. Não é só onde vão dormir, porque no fundo esta nossa lufa-lufa diária leva-nos a que esqueçamos quase o local onde estamos. Façam umas saídas maravilhosas, sanitariamente responsáveis, mas para conhecer a vossa identidade. Mas sabes que falar de ténis também é falar, sem dúvida, da parada, com certeza, mas também, voltando ao Estoril, do antigo Clube de Ténis do Estoril. Sim, exatamente. Queres falar tu? Queres Não, que fale fala tu, por favor. Ora bem, isto estão quase a comemorar agora novo aniversário, 75 anos, estão de falhar a memória este ano. Redondinho. 75, aí, é, Cristina? É? Como tudo começou, aliás, tudo começou aqui em Cascais, ou talvez em Carcavelos, depois houve uma dispersão por todo o território, com campos importantes no Monte Estoril e na Parede, até que com a ascensão deste novo Estoril, de que falavas, houve a necessidade... Foi uma das atividades fundamentais da elite, novamente ligada, desculpa interrompido, sabes como é que é a conversa, é como as cerejinhas, que são deste mês também, portanto acaba por ser extremamente fascinante pensar que o que começou por ser uma atividade das elites acaba por enraizar-se na memória de um local, neste caso um Estoril. Depois, mais tarde, onde hoje temos o Centro de Congressos, esteve aí a sede do Clube de Ténis, acabou por mudar-se para um vasto perímetro que hoje está ligado também ao campus onde a Este está sediada. E eu quero felicitar João Sousa, porque venceu o ano passado o Estoril Open e que vai ser, durante 2 anos, o campeão em título. Porquê? Porque o Covid vai fazer com que ele fique na história, não só como o primeiro português que ganhou, espero não estar enganada,
o Estoril Open, mas que manteve o título durante dois anos. Portanto, em 2021, esperemos que João Sousa, obviamente, ainda revalide, mas neste caso, no corte, o seu título. É verdade. E falar de desporto em Cascais, temos aqui outra aventura. Cristina, só juntando mais uma informação, porque é importantíssimo aquilo que tu dizes, esta transição, e estamos a falar da história do desporto das elites para o desporto das massas. E hoje em dia aquilo que nós temos em desportos que foram de elite é completamente distinto, tanto ao nível da vela como ao nível do ténis, como tu dizias. Há pouco falavas também do hóquei na parede, importava falar se calhar do Parade Futebol Clube e de um conjunto imenso de coletividades, porque Cascais é muito rico, porque tem muita gente que se interessa por muitos assuntos completamente distintos. E nós temos aqui um livro, nós gostamos muito de livros, como já repararam. Temos aqui um livro que conta a história das associações de Cascais, fundadas até 1941. A mais antiga ainda em atividade é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cascais, os nossos bombeiros valorosos cá estão para nos apoiar desde 1886, e este trabalho resulta de um esforço da Câmara Municipal de Cascais, através do seu Arquivo Histórico Municipal, de recolher esta informação. Esta informação é processada arquivisticamente, ou seja, pode ser consultada física ou digitalmente, porque o nosso arquivo é digital, basta escrever Arquivo Histórico Digital de Cascais e vão lá parar, e há aqui informação utilíssima para nós compreendermos esta evolução. Por um lado, a transformação, aqui, atenção, este livro não é só sobre associações desportivas, é sobre associações humanitárias, recreativas, musicais, portanto há aqui muitas outras associações que são retratadas, mas das desportivas, que é disso que estamos a falar hoje, é importante nós percebermos esta questão da massificação, de que eu acho que o Clube de Ténis do Estoril é um belíssimo exemplo pelo grande esforço que tem vindo a fazer na divulgação da modalidade junto de todas as pessoas que pretendem aprender a jogar ténis e fazer do ténis a sua... Eu acho que quem faz ténis depois de lazer. É completamente viciado, mas eu acho que os desportos todos são assim. São bons, não é? Quase todos assim. Este é o primeiro volume. Estamos a concluir o segundo volume, que esperamos poder apresentar ainda este ano, e assim ficamos com uma cobertura integral de todas as associações ainda em atividade no concelho de Cascais, desde 1880, fundadas entre 1886 e 1974. Fica aqui o nosso panorama e a nossa memória também coletiva ao nível do trabalho desenvolvido por estas associações e que nos dá uma radiografia muito mais verdadeira daquilo que é Cascais. Porque, por cada fotografia que nós conhecemos, fotografia histórica de Cascais, aliás, eu vou fazer ao contrário. Por cada fotografia histórica que nós conhecemos de São Domingos de Rana ou de Alcabideste, nós temos 1000 de Cascais. Portanto, há uma grande desproporção entre aquilo que o Sr. Presidente costuma dizer, brincando, entre a Costa do Sol e a Costa da Sombra. E a recolha deste tipo de memórias permite-nos cartografar a realidade do interior do nosso concelho. Portanto, há mais nesgas de luz, obviamente, com trabalhos fantásticos, Cristina. Evolução, por exemplo, o trabalho desenvolvido pelo primeiro de Maio Tires é extraordinário, porque e eu só estou a falar deste porque me estou a lembrar, porque são todas maravilhosas, mas tem um lado social, há uma proteção, chegaram a pagar os bilhetes para os canteiros poderem ir trabalhar para Lisboa quando as pedreiras já não estavam a dar o lucro que davam em Cascais. Portanto, há aqui um conjunto de histórias interessantíssimas que podem ser apreendidas e levadas mais longe. Apresentámos também agora o projeto do Nós Cascalenses, que está disponível online, com os registros paroquiais do século XVI ao século XX, que nos permite também perceber quem são as nossas pessoas, com quem se casaram, onde viveram. Portanto, há aqui muitas e muitas tramas que nós podemos ir tecendo para fazer a história verdadeira, seja o que isso for, porque nós somos sempre parciais. Mas pelo menos as perspectivas são plurais e disponíveis para, novas investigações científicas, novas publicações, etc, etc. Exatamente. E o que me leva a saudar exatamente o esforço que ao longo dos últimos, não vou dizer 15 anos, mas pelo menos neste início do século XXI, Cascais tem investido em publicações, em exposições, em iniciativas como estas conversas, que são tão singelas, mas que acabam por alertar ou convidar os munícipes a conhecerem um bocadinho mais
de quem são, porque no Quem fundo é a são, identidade a que nossa estamos identidade. aqui a apontar, exatamente, e espero que várias sejam as seguintes. Não sei se queres desvendar mais alguma coisa, porque isto é sempre tão cativante. Temos esta exposição, aliás, este livro, que eu acho que vai ser um livro muito marcante. Tenho a certeza que mais para a frente anunciaremos outros eventos, porque agora estamos tão constrangidos com o Covid que eu acho que não é bom nós darmos aqui umas Claro, datas e e umas deixar perspectivas. depois Estamos a trabalhar com muita força, com muito entusiasmo e a preparar muitas coisas para quando os pudermos partilhar da forma mais global possível, elas estejam preparadas. E eu fazia um brinde aos municípios, Ok. a Cascais, agradecendo-te. Deveria ser com vinho de Carcavelos. É e não com verdade, água. é verdade, Atenção, mas é isto água. por uma questão de protocolo teve de ser água, portanto, parabéns Cascais. Exato, Cristina. Muito obrigada pelo convite. Nós é que te agradecemos, foi um privilégio poder contar de novo contigo e É sempre espero um que tenham gosto. gostado. Até uma próxima oportunidade. Até breve.